Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesse dia tão especial que o Senhor, Ele nos presenteou para buscarmos, ouvir a palavra do nosso Deus. Que bom que a gente pode deixar as nossas tarefas para sermos servidos pelo Senhor, por meio da Sua palavra e de celebrar culto a Ele. Hoje é um dia bem especial, é o último culto nesse período de Páscoa. Semana que vem nós vamos relembrar e viver novamente Pentecostes. Então, vamos junto nesse culto que Deus traz para nós nesse dia tão especial. Vamos cantando o primeiro hino da entrada. Deus está aqui. Hino de invocação do nome do Senhor. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Reunimos em culto, em nome e na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente boa, vamos confessar os nossos pecados com uma oração, dizendo: bondoso e amado Senhor, somos gratos a Ti por nos acolher como filhas e filhos amados. Mesmo não merecendo tamanha graça, o Senhor nos acolhe quando nós cometemos o delito de pecados. E nós sabemos muito bem que o nosso pecado nos separa da presença gloriosa do Senhor. Pedimos perdão pela nossa desobediência quando não levamos a Tua palavra a sério. Que o ato redentor possa nos limpar e purificar
dos nossos pecados que aqui confessamos. Ouça, Senhor, nosso Deus, a nossa oração, que pelo Teu amor a gente possa receber o perdão e a misericórdia. Meus queridos e queridas, Deus, nosso Pai, é a fonte inesgotável de amor e misericórdia. Pois, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e é justo para perdoar e nos purificar de todos os pecados. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei alívio. Assim, nós podemos ter a certeza: todos os nossos pecados foram perdoados, em nome e por amor do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos orar a oração do dia de hoje. Louvamos o Teu santo nome, nosso Deus, pelo Teu grande amor, pela Tua fidelidade e grande compaixão. Obrigado porque o Senhor entregou Teu amado Filho por nós. Acompanhe a caminhada do Teu povo, para que estes não esqueçam do Teu agir em nosso favor. Nos fortaleça com a Tua forte mão, nos ajuda a ouvir Tua palavra e a coloque em prática. Fortaleça no amor e nos oriente nos caminhos a seguir. Isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Vamos hoje cantar falando um salmo, Salmo 1, é o primeiro salmo da Bíblia. Vamos fazer esse salmo de maneira responsiva, ou seja, eu vou fazer a leitura do versículo ímpar. Você, na sua casa, pode responder no versículo par. São 6 versículos, o Salmo 1, um salmo que na verdade é uma canção e é uma oração. Vamos orar juntos então, o Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados os que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Até aqui, o nosso salmo do dia, essa oração. Vamos agora ouvir então as leituras, primeiramente a leitura do Novo Testamento, a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 26, e depois a leitura do Santo Evangelho, que vai ser o fundamento para a nossa mensagem de hoje, João, capítulo 17, da segunda parte, do versículo 11 até o versículo 19. Essas leituras vão ser feitas pelo nosso irmão Mateus Mille. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A primeira leitura encontra-se em Atos, capítulo 1, versículos 12 a 26, onde está escrito:
Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso, deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Até aqui a primeira leitura. A segunda leitura encontra-se em João, capítulo 17, versículos 11b a 19, onde está escrito: Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda os que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Até aqui a segunda leitura. Em preparação para a nossa mensagem de hoje, depois de a gente já ouvir essas leituras que também nos embasam, que fortalecem a nossa fé, porque são palavras de Deus e o Espírito age também na leitura da palavra de Deus,
vamos cantar um hino que tem a ver com o templo, esse templo de Deus. Templo que, na verdade, hoje não é apenas o lugar que nós estamos aqui, né? O templo, a casa de Deus, hoje, após o evento do Pentecostes, ou do Pentecostes, a casa é cada um e cada uma de vocês. Vocês que creem em Jesus, o Espírito habita dentro de vocês. Vocês são a casa de Deus. Vocês são o templo do Senhor. Então vamos cantar Como Eu Amo o Teu Templo, que tem a ver com a comunhão dos santos. Vamos cantar e vamos nos preparar para a nossa mensagem de hoje. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se eu fizesse, meu irmão e minha irmã, essa pergunta para você: qual é a última lição de Jesus para os seus discípulos antes da morte dele, antes da crucificação? O que você me responderia? Alguns vão arriscar dizer, e poderia ser: ele lavou os pés dos discípulos, né? Lava pés. Ou a instituição da Santa Ceia, né? Santa Ceia. Ok, as respostas estão certas, só que esses dois atos não correspondem à última lição de Jesus, antes da crucificação. A última lição de Jesus tem a ver com a oração. Quando Jesus ora ao Pai, Pai Santo, pelo poder do Teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como Tu e eu somos um. No versículo 1, do capítulo 17, ali Jesus está ensinando um pouco mais sobre Deus, ou seja, que Ele e o Pai são um. E está ensinando um dos motivos da oração, que é o que a gente vai conversar hoje, a gente vai falar hoje, que é
a lembrança do que Deus faz, do que Deus fez por nós. Veja, a gente não está pensando aqui em agradecer pelo que Deus fez. A gente está pensando, nesse momento, em rememorar, em lembrar, e assim aumentar a fé, porque relembrou. A oração é o meio da graça, e por causa disso também, por você lembrar o que Deus fez no passado e lembrar hoje, e aí aumentar a sua fé. Calma que eu vou explicar. Quando Jesus pede ao Pai em oração, guarda-os para que sejam um, seus amigos e amigas que o seguem e que o ouvem, eles ouvem o que ele diz, da maneira que ele disse. Tanto é que o João escreveu essa oração, e hoje a gente tem aí no Evangelho de João essa oração. Cristo também diz: tomei conta deles, no versículo 2, né? Tomei conta deles. Pensem, quantas coisas aconteceram ali nos 3 anos do ministério de Jesus, quantos milagres, quantas coisas espantosas, quantos acolhimentos inesperados, não é? A forma que Jesus ressignificou a religião, a ressignificação da religião, uma religião que era uma religião de lei, uma religião de cobrança, de aparência, né? Jesus ressignifica então a religião. A gente não pode esquecer também a afronta aos hipócritas. Jesus vai firme nos hipócritas, né? Jesus vai forte contra eles. Enfim, com tudo isso, mesmo com tudo isso, Jesus tomou conta dos discípulos. E ainda, Jesus diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Pensem, quantos espíritos maus foram expulsos, o diabo foi enxotado, coisas ruins foram afastadas, foram barradas também. Tudo que Jesus fez e faz está contido aqui nesse trecho da oração. E os discípulos e discípulas guardavam esses momentos no coração, né? E em momentos futuros eles foram se lembrando, foram rememorando e foram escrevendo. Eles foram contando uns aos outros. Percebem como o Espírito pode agir aqui? Como é que o Espírito age durante a oração? A lembrança das coisas passadas que foram vencidas por Deus fortalece a fé dessas pessoas, já naquele momento e também no futuro depois, insuflando esperança dentro delas. Quando eles e elas se lembrarem da palavra do Mestre, né, das ações do Mestre. Então, pensem, são seres humanos vivendo ali, relembrando as coisas, relembrando da vida que eles tiveram ali ao lado de Jesus. Oração é um meio da graça, um meio de graça, não é um fim. É um meio da graça também porque fortalece o Espírito que habita dentro de nós, fortalece o Espírito que habita dentro de mim, dentro de você, o Espírito nosso que é unido ao Espírito de Deus. O que eu quero dizer, para simplificar um pouco e para ficar guardado no coração de vocês: a oração fortalece a nossa fé, a fé no Cristo vivo, ressurreto, crucificado, mas ressurreto, no Salvador Jesus. Normalmente a gente fala de oração como uma prece, né? Como um agradecimento. A prece que é o pedido por alguma coisa, o agradecimento
por aquilo que você viveu, também o viver cristão, né? Como esse viver cristão que é aquele assim, aquele exemplo, meu Deus, cuida do meu filho e da minha filha agora que eles saíram de casa, né? Que o Senhor os conduza em segurança no trabalho, na universidade, na escola, que eles fiquem bem, que sejam cuidados, né? Essa oração é essa oração do dia a dia, né? Então aqui nós estamos falando de um outro tipo de oração. Essa oração de lembrar é uma oração de fortalecimento da fé, que é o lembrar o que Deus já fez e o que Deus faz por nós. O povo hebreu, o povo do Antigo Testamento, tinha esse tipo de oração muito próximo deles. Deus que liberta da escravização no Egito, por exemplo. Isso era vivo para essas pessoas, era logo ali. Era uma história do povo deles. Assim como nós temos as nossas histórias de imigração de pessoas, histórias de escravização e de exploração de povos, história de independência. Tudo isso é contado para a gente. Algumas histórias fortalecem. Algumas histórias também causam vergonha e causam também a necessidade de reparação. É o caso da história do Brasil, né? É a história do povo de Deus, a história do povo de Jesus, é uma história de libertação, uma história de libertação da humanidade, na verdade. Libertação do pecado, libertação da morte eterna, libertação do diabo, libertação do mundo. Libertação não porque a gente já não vai pecar mais, não é isso. É libertação porque agora a gente não é mais escravizado pelo pecado. A gente pode de vez em quando não pecar, né? É isso que a gente tem que sempre se lembrar. A gente não é mais escravo do pecado, a gente vai pecar, mas a gente não precisa mais pecar. A gente não peca o tempo todo. De vez em quando a gente consegue segurar a nossa carne. E agora a gente pode amar a Deus, pode amar o nosso próximo. A gente pode dizer não ao mundo, porque um pouquinho antes dessa parte aqui da oração, no capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, se Ele venceu e nós somos completamente de Deus, está lá em João 17:19, Jesus falou isso, a gente também pode vencer com o auxílio de Deus. É o que a gente ora, né? É o que a gente ora durante o nosso culto também, né? Sim, com o auxílio de Deus. Esse também é o papel da oração, nos fazer vencer o mundo, fortalecendo a nossa fé. Se a gente pede para Deus fortalecer a nossa fé, naquela mesma hora, naquele instante, Deus fortalece a nossa fé. Isso é verdade. Jesus ensina também que, por causa da mensagem da verdade, a mensagem de que Deus enviou o seu Filho para a salvação de todas as pessoas, e quem crer e for batizado será salvo. Por essa mensagem eles serão perseguidos. O mundo ficará com ódio dessas pessoas. O mundo vai ficar com ódio de vocês, irmãos e irmãs, de mim. Já pensaram? Então, como essa mensagem é atual? Quem prega a palavra da verdade, quem prega a palavra de um Deus que é amoroso e misericordioso, Deus que é a favor das pessoas, né, que é do mesmo time que as pessoas, não é do time do contra, Deus que as ama, Deus que aceita e que acolhe pecadores e pecadoras, Deus que não faz acepção de pessoas. Quem prega esse Deus
que diz: tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Palavras do Êxodo 34, versículo 6. Quem prega essa palavra é perseguido. Quem prega o Salmo 103, versículo 8, o Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente, é muito amoroso. Quem prega isso pode ser visto com maus olhos, como alguém que está se adequando ao mundo, porque não prega um Deus que é vingativo. Veja, é bem o contrário. É bem o contrário. O Evangelho é outra coisa. O Evangelho de Jesus é aquele que reage contra uma espera, sem reação da vinda de Jesus. Uma espera sentado. Então vamos sentar e vamos ficar. O Evangelho é aquele que reage contra a fé morta, que relembra a tarefa da comunidade de fé. Nós temos que ser, no meio das pessoas, a manifestação do mundo que há de vir, do mundo que vai vir, a manifestação do Espírito nas pessoas, pregar esse Deus que ama. Essa tarefa de pregar esse Deus evangélico é de afrontamento ao poder do mal, é de afrontamento ao ódio, é da outra face que Jesus falou. E o mal e o ódio só será vencido com a ajuda do Pai. Jesus está ensinando também isso para a gente, com a ajuda do Pai. Se Ele orou ao Pai, é o que a gente tem que fazer, orar a Deus. Como é que a comunidade de fé, lá naquele movimento de Jesus, lá no período da Reforma, 500 anos atrás, aqui em Santa Maria, ou aqui no Brasil, como é que a gente se fortalece e se encoraja? Como é que funciona isso? Como é que a gente vai fazer? Oração. Oração, meus irmãos e irmãs. E mais que isso, seguimos como as primeiras pessoas seguidoras de Jesus. Eles sempre se reuniam, todos juntos, para orar com as mulheres, com a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, e os irmãos dele. Atos 1, capítulo 14, isso. Atos 1, versículo 14. E é assim que a gente se fortalece, seja presencialmente, seja online aí, está na tua casa, a palavra está rolando aqui, o Espírito age, a palavra é viva, orando, relembrando, relembre as histórias da tua vida, vamos relembrar junto, Para concluir, a gente pode se perguntar, por que afinal Deus nos obriga a pedir, nos obriga a apresentar o que falta para a gente em oração? É um pedido. Ao invés de simplesmente dar, sem ser solicitado, já que Deus conhece e Ele vê toda a necessidade do que é melhor para a gente, Afinal, Ele dá gratuitamente, todos os dias, no mundo inteiro, para os bons e para os maus, os benefícios como sol, chuva, alimento, dinheiro, corpo e vida. Isso ninguém pede para Deus e nem agradece por Ele ter feito isso. Porque então Ele manda a gente pedir por essas coisas, pedir um bom governo, pedir a paz. Resposta: é claro que Ele não manda a gente orar para ensinar para Ele o que Ele deve fazer, ou mandar nele, ou determinar que Ele faça, e sim para que a gente reconheça, para que a gente anuncie os benefícios que Ele concede para a gente, e que Ele ainda quer, que Ele ainda pode dar muito mais para nós.
Na oração a gente vai muito mais do que dizendo para Deus ou pedindo para Deus, a gente está se instruindo. Quando a gente fala com Deus, a gente vai lembrando, relembrando das coisas que Ele já fez. Por isso Ele vai fazer. A gente vai se educando, se instruindo, se ensinando. Quando a gente ora, a nossa memória vai vindo, a gente vai fortalecendo a nossa fé. Meu coração se volta para Ele, e Ele é despertado, meu coração é despertado para louvar e para agradecer a Deus, para buscar em Deus o refúgio nas aflições, e esperar a ajuda dEle. E tudo serve para que eu aprenda cada vez mais. Aprenda a reconhecer esse Deus que é a nosso favor. Quem Deus é? Minha irmã e meu irmão, então, a oração é também um relembrar que aumenta a fé, porque vê o que Deus já fez. O que Deus já fez na minha vida. Ele prometeu e Ele salvou o povo. Agora, você, quando for orar, se lembre desse detalhe também, né? Relembre as coisas do teu passado e como Deus te ajudou a passar pelas coisas. Relembre e assim fortaleça a sua fé. Deus te abençoe hoje e sempre. Abençoe e cuide da tua fé, da tua vida, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a gente falou sobre a oração na nossa reflexão de hoje, nossa mensagem, e vamos falar agora também com o nosso Deus, diretamente, com os cristãos pelo mundo, com os cristãos na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país. Vamos falar também com quem não é cristão. Vamos nos lembrar de muitas coisas necessárias, vamos nos lembrar agradecendo das coisas também. Então, e hoje também pedir em favor da Dona Vera Aquino. Foi feita essa lembrança da oração, né? Para oração para ela. A Dona Vera, ela positivou para a Covid-19 e ela está em recuperação na sua casa mesmo. Ela não foi internada, está em casa. Ela era a manicure da Dona Jussara. Então nós vamos orar por ela especialmente no dia de hoje, em nome também de tantas pessoas, né, do nosso mundo. Também orar para que haja paz em nosso país, haja paz no mundo, haja paz entre palestinos e israelenses. A gente não pode esquecer disso, esse conflito que tira tantas vidas, que tira o sono das pessoas, esse conflito sem necessidade, né? Que não tem certo e errado, porque em uma guerra não existe certo e errado, mas especialmente nesse caso, não tem certo e errado. Lembrando que Israel, Jerusalém, Israel não tem nada a ver com o povo do Antigo Testamento hoje. Jerusalém não tem nada a ver com o povo de Deus escolhido. O cristianismo ele é separado de Israel hoje. Nós não temos nada a ver com aquela região. Temos a ver sim com os cristãos que moram por lá, né? Esses sim são cristãos, e palestinos que são cristãos também. Os palestinos cristãos estão sofrendo muito com essa guerra. As crianças estão sofrendo muito com a guerra também. Então, vamos orar a favor desse povo tão sofrido, que eles cessem, né? Que Deus haja, que a mão dele pese e que as pessoas pensem antes de falar
besteira que cause algum desentendimento diplomático ou uma guerra. Vamos orar. Quem vai fazer a oração para nós hoje, que vai conduzir a gente, é o Mateus Miri. Vamos ouvir então a oração que ele preparou. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nesse momento em que chegamos a Ti em oração, queremos agradecer pelas inúmeras bênçãos que Tu nos concedes diariamente. Todos os dias somos agraciados pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por seres tão bondoso conosco, mesmo sem que sejamos merecedores de tamanha paterna e infinita bondade. Senhor, agradecemos por nossos lares, nossas vestes, pelo alimento e por tudo que Tu nos concedes para o nosso sustento. Além das necessidades físicas, queremos agradecer também pelo maior presente que Tu nos deste, Seu Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por enviar Jesus como nosso Salvador. Somos infinitamente gratos por esse presente. Senhor Deus, sabendo da Sua infinita bondade, gostaríamos também de pedir algumas coisas. Se for da Tua vontade, ó Deus, ajude-nos nesse momento tão difícil que estamos passando. Ajude-nos que juntos possamos vencer essa pandemia. Pedimos que o Senhor conforte os enlutados que perderam entes queridos e todos aqueles que vêm passando por dificuldades. Ajude-nos que possamos ser solidários e, dentro das nossas possibilidades, possamos ajudar os irmãos e irmãs necessitados. Guie nossas autoridades para que possam trabalhar em favor do povo, e assim a gente consiga o mais rápido possível estarmos reunidos no Teu templo, em segurança, louvando o Senhor, juntamente com nossas irmãs e irmãos na fé. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Seu Filho, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos e queridas, recebam a bênção e a paz do Senhor nosso Deus. Que o Senhor esteja na tua frente para mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja atrás de ti para te livrar da falsidade das pessoas más. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar enquanto estiveres triste. Que o Senhor esteja abaixo de ti para te levantar quando caíres. Que o Senhor esteja sobre ti para te abençoar. Assim, abençoa o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que vocês tenham uma semana abençoada. Vão na paz do Senhor, que Ele te conduza, que Deus seja também servido, que você sirva com alegria nesta nova semana. Deus te abençoe.